Olá, pessoal! Então vamos dar início à nossa quinta aula do curso, né? A gente terminou aquela primeira parte, que é a parte de cinemática. Então a gente viu que a cinemática, ela tem um caráter mais descritivo, né? Então significa estudar os movimentos de forma mais descritiva, sem se preocupar em identificar as causas do movimento. Então a gente viu, né, que eram analisadas características como deslocamento, velocidade e aceleração, depois que os corpos já entraram em movimento, né? Podia ser um movimento muito simples, numa única linha, né? No eixo X, por exemplo, então que a gente chamou de cinemática unidimensional, e a gente também estendeu esses conceitos para o caso bidimensional, né? E seria facilmente estendido para o caso tridimensional também, né? Em que a gente trabalhou o conceito aí de cinemática vetorial. Agora a gente vai começar o estudo da dinâmica. E a dinâmica, né, ela pode ser, então, resumida aí com o entendimento das leis de Newton. Então, a aula 5 dedica-se a uma introdução às leis de Newton. A gente vai prestar muita atenção à grandeza física fundamental da mecânica, né? Então, a gente vai definir esse conceito de força e tratar esse vetor matematicamente, né, analiticamente. A gente vai ter que aprender a fazer o diagrama de corpo livre, né, para os corpos cujos movimentos vão ser analisados, tá? Então a gente vai ver que diagrama de corpo livre tem a ver com identificar as forças que estão atuando nesse corpo. Vamos entender, né, forças especiais, são forças que a gente vai trabalhar o tempo inteiro no curso, que é força gravitacional, peso, tensão, força de atrito, força elástica, né, mais adiante. E finalizar essa aula com o princípio da inércia de Galileu e a introdução aí sobre a primeira lei de Newton. Então, para você entender essa aula, né, dando continuidade aí ao curso, você precisa ter consolidado operações com vetores na forma analítica, ou seja, em termos dos vetores unitários, né, e também ter aí consolidado os conceitos básicos de cinemática vetorial, porque a gente vai continuar trabalhando com eles de uma forma mais aplicada. Bom, pessoal, então a dinâmica, por sua vez, né, ela vai se dedicar a especificar todos os possíveis tipos de interação do objeto com a sua vizinhança, né? Então significa que a dinâmica, ela não só descreve o movimento, mas também prediz o movimento dos corpos. Então a dinâmica é uma parte da mecânica que está interessada em identificar as causas, tanto para iniciar o movimento ou como para alterar o estado de movimento de um corpo. Por exemplo, se eu estou andando reto e começo a fazer uma curva, então esse movimento ele é alterado, eu tenho que identificar as causas disso, né? Então, para eu conseguir predizer o movimento dos corpos, eu preciso conhecer todas as interações com a vizinhança. As interações com a vizinhança são denominadas, então, de forças, tá? Então, se eu tenho um corpo aqui, esse corpo, esse é o meu sisteminha, meu corpo. Ele interage com a vizinhança de que forma? Alguém puxa esse bloco para cá, alguém atrai esse corpo para baixo, alguém faz esse corpo frear. Então, essas são as interações desse corpo com a vizinhança. Para eu entender o movimento, o que vai acontecer com esse corpo, o movimento desse corpo, eu preciso conhecer cada uma dessas interações, que são as forças externas que estão agindo sobre esse corpo. Essas três leis da dinâmica, né, são as leis de Newton, são conhecidas como as leis fundamentais da mecânica. Elas são amplamente aplicáveis, né, a corpos de diferentes dimensões, então desde, né, corpos muito pequenos, passando por todas as situações aí do nosso dia a dia, até corpos de dimensões astronômicas. Então tem muitos problemas em que você usa simplesmente as leis de Newton para caracterizar o movimento desses corpos. Essas leis a gente vai ver, né, que elas são válidas em referenciais inerciais, então a gente vai falar mais adiante sobre isso. E quais são as limitações da aplicação das leis de Newton, né? Para quais problemas, para quais situações essas leis não vão ser válidas? Então, toda vez que eu tiver situações que envolvem velocidades muito altas, então velocidades próximas à velocidade da luz, eu vou usar a mecânica relativística para tratar desse problema, então não vou usar, né, as leis de Newton para resolver isso. E quando eu estiver tratando de estruturas do tamanho da ordem das dimensões atômicas, eu preciso
me apropriar da mecânica quântica, então as leis de Newton também passam a não ser mais aplicáveis. Então essas são as nossas situações limite e basicamente então a gente vai aplicar as leis de Newton, que a gente denomina, né, isso de mecânica clássica, nessas situações do dia a dia, todas essas situações aí que a gente convive diariamente, tá? Bom, pessoal, então entendendo a grandeza fundamental da mecânica, que são as forças, né? O que a gente pode definir como sendo força? Então, a força é a medida da interação entre os corpos. Os corpos interagem entre si e isso é intuitivo, né? E essas interações podem ser através, então, de forças de contato. São interações, então, que exigem o contato direto entre os corpos. Então, imagina, você tem uma superfície e você tem um bloquinho em cima dessa superfície. O que você sabe? Que a superfície está fazendo uma força para sustentar esse bloco, né? Caso contrário, pela atração da gravidade, esse bloco cairia, né? Então, essa força aqui, ó, é uma força que vem do contato direto entre bloco e superfície. Então, essa é uma força de contato, é uma força que a gente denomina de normal, por exemplo. Outra situação de interação de contato, você puxando um bloquinho. Se você puxa um bloco, seja através de uma corda ou com a sua própria mão, essa é uma força. Então, vou colocar aqui, por exemplo, a força de puxar. Então, essa é uma força simples aí que indica uma força de contato. Mas não necessariamente os corpos precisam estar em contato direto entre si para que eles possam interagir. Então, existem diversas forças de longo alcance, que são aquelas forças, né, que agem à distância. E a gente conhece várias delas. Então, por exemplo, a força elétrica. Por exemplo, a força elétrica que existe entre carguinhas de sinais opostos. Então, a carga negativa atrai a carga positiva. A carga positiva atrai a carga negativa. Então, a força elétrica é um exemplo de força de longo alcance, né? Essas cargas, elas estão a princípio aqui separadas por uma distância. Uma outra força de longo alcance que a gente vai usar o tempo inteiro é a força gravitacional. Então, você tem aqui a Terra, né? Você tem um objeto aqui que é abandonado na superfície da Terra. O que você sabe? Que esse objeto cai em direção ao solo. Então, essa força que existe aqui, estou chamando de força gravitacional, é uma força também que age, né, à distância. Então, os corpos estão separados, né? A Terra e esse corpo de massa M está separado e a Terra exerce uma atração sobre ele, certo? Então, o que é o mais importante, pessoal? Quando você estiver tentando entender o movimento de um corpo, você tem que prestar atenção em todas essas interações, sejam elas de contato ou sejam elas de longo alcance. E o que é um fator fundamental para a gente compreender o que vai acontecer com o movimento dos corpos? É que, lembrando que física é uma ciência experimental, né? Experimentalmente, o que é visto? É visto que essa grandeza força, ela produz efeitos diferentes sobre um corpo, dependendo da direção e do sentido, né, em que ela é aplicada. Isso é bastante intuitivo, a gente vê isso experimentalmente, né? Então, se eu tenho um corpo aqui, um bloquinho, a força é uma grandeza vetorial, né? Então, se eu faço uma força F1 para cá, esse corpo tende a se movimentar nessa diagonal. Se eu faço uma força horizontal, esse corpo vai se movimentar na horizontal. E se eu tenho uma série de forças que estão atuando sobre esse bloco, o que vai acontecer com ele? Essa é a pergunta que a gente quer responder o tempo inteiro, né? A gente quer encontrar as equações de movimento desses corpos. Quero entender para onde esse corpo vai, o que acontece com ele. Então, você precisa conhecer a força resultante que age sobre esses corpos. E como é que eu acho a força resultante? Então, a força resultante nada mais é do que você fazer o princípio de superposição das forças. É você combinar essas forças vetorialmente. Então, veja para onde que está F1, combine com F2, combine com F3, combine com todas as forças que estão atuando nesse corpo, até a enésima força, tá? Lembrando que essa combinação não é uma soma algébrica, não é ficar somando o módulo das forças, é fazer uma soma vetorial, né?
E como é que eu faço isso de maneira mais simples? Veja tudo o que está acontecendo em X. Então, calcula qual que é a força resultante em X. Calcule qual que é a força resultante em Y. Você pode analisar o movimento separadamente. E assim, a análise do que acontece em X e do que acontece em Y, né, fica muito mais fácil para você entender o problema como um todo, tá? Então, pessoal, várias vezes vocês vão ver ao longo do curso isso aqui, ó. O que eu tô querendo é procurar a força resultante. A força resultante, então, é um somatório de todas as forças que agem sobre esse corpo. Então, esse símbolozinho aqui é o símbolo de somatório. Essa é uma força I qualquer, de um índice qualquer, né? Onde I varia de 1, então começo com F1 e vou somar F1, F2, F3 até a força Nzão. Isso é exatamente o que está representado aqui nessa notação de somatório, tá? Então, quando vocês virem essa notação de somatório, você está buscando a força resultante, o somatório vetorial de todas as forças. Bom, então, para a gente identificar, dado aqui um monte de forças que agem sobre um corpo, tá? E para eu identificar o que vai acontecer com esse corpo, qual que é o movimento resultante dele, eu preciso, então, identificar as forças, identificar as interações. E o que vai me auxiliar vai ser fazer o DCL, é o diagrama de corpo livre deste corpo, tá? Então, imagina que eu quero analisar o que acontece com o movimento do meu bloco, esse bloquinho que está em cima da uma superfície sendo puxado por essa pessoa. Então, eu vou concentrar em fazer o diagrama para esse meu corpo, tá? Vou identificar todas as forças que agem sobre ele. Ele já até me ajudou aí desenhando os vetores. Então, eu vou primeiro estabelecer o meu sistema de referência, lembrando que essas forças, né, são todas vetores. Então, para eu identificar quem que é positivo, quem que é negativo, eu preciso estabelecer o meu sistema de referência. Arbitrariamente, eu vou desenhar ele desse jeito. Quem está apontando para cima é positivo, quem está apontando para a direita aqui é positivo também. Então, eu vou dar valores específicos aqui para essas forças, tá? Então, vamos lá, ó. Então, o diagrama de corpo livre é isso, ó. Estabeleci meu sistema de referência e identifiquei todas as forças, ó. Existe uma força que atua para baixo aqui, que puxa esse corpo em direção à Terra, tá, gente? Essa força a gente vai ver depois que ela é chamada de força peso, ela está representada como um FW aqui. Eu vou supor que essa força vale 10 newtons, tá? O módulo dela é 10 newtons. Por que essa é a força peso? Essa é a força com que a Terra atrai esse corpo? Porque pensa o seguinte, se você tirar o chão, pensa que você tirou, vamos supor que isso é uma mesa. Se você tirar esse chão, se você tirar essa mesa, esse bloco cai, não é isso? Então, sempre tem essa força que atua atraindo esse corpo para o centro da Terra. Mas como existe o chão lá para sustentar esse corpo, então existe essa força que atua no seu corpinho, mas ela aponta para cima. Ele identificou aqui como Fn, né? Isso vem da força normal, que a gente vai discutir depois. E essa força eu também vou falar que ela vale 10 newtons, tá? Os valores eu que estou te falando. Existe uma força T, que é a força de tensão na corda, que também precisa ser representada, ó. Então, a pessoa está puxando esse bloquinho e vamos supor que essa força faz um ângulo de 30 graus com a horizontal, essa força de tensão. E existe também essa força para a esquerda, que eu posso identificar como sendo um atrito ali, né, porque ela tende a atrapalhar, a dificultar o movimento desse bloco. E eu vou supor que essa forcinha aqui tem módulo 2, tá? Tô fazendo isso aqui só para a gente fazer conta. Lembrando que a unidade de força, pessoal, no sistema internacional é Newton. Então, por isso que eu estou representando com essa letra N aí. Então tá, ó, identifiquei as minhas 4 forças, 2 pretas, essa amarelinha e essa azul, que atuam sobre o meu bloco. Esse é o meu diagrama de corpo livre, tá? Representar vetorialmente esses vetores força no meu sisteminha de referência. Note o seguinte, pessoal, vamos supor que esse bloco, tá? Ele tá andando para frente com uma certa velocidade.
Você não representa no diagrama de corpo livre a velocidade do bloco. Você não põe aqui, ó, velocidade. Não. A única coisa que você representa no diagrama de corpo livre são as forças que agem sobre esse corpo. Se você quiser desenhar aqui por fora, né? Esse corpo está andando para frente, esse corpo tem uma aceleração, tal, você pode colocar, mas fora desse sisteminha aqui, tá? Então, lembrando que só forças entram na sua representação. Então, fiz o diagrama de corpo livre e agora eu vou estudar o movimento do meu corpo separadamente, em X, Y e Z. Nesse caso aqui vai ser só em XY. Então, vamos lá, vamos entender o que acontece em X com esse meu bloco. Quero saber se tem alguma força resultante, né? Porque se tiver uma força resultante para a direita, significa que esse corpo vai para frente. Se tiver alguma força resultante para a esquerda, quer dizer que esse corpo vai para trás, né? Então, eu tenho que identificar isso. Então, procure lá no seu diagrama de corpo livre todas as forças que atuam em X. Então, a gente sabe que existe essa força de 2 newtons, que atua aqui para a esquerda. Mas o que eu estou vendo? Que existe uma força, que é essa força de tensão, que ela está aqui meio que na diagonal. Então, ela tem componente X e tem componente Y. Então, essa é a minha primeira missão. Pegar essa minha força T, que acabou que eu não falei, né? Vamos supor que ela tem módulo 10 também, tá? 10 newtons. Então, eu vejo que essa minha força de tensão, ela tem uma componente aqui, que eu vou chamar de FTX, e ela tem também uma componente que é FTY. Então, vocês concordam, pessoal? A partir do momento em que eu peguei essa minha força de tensão e decompus ela em X e Y, o meu diagrama de corpo livre, ele na verdade é isso aqui, ó. Ficou tudo em X e Y. Então, a minha força de tensão foi decomposta nessa componente FTX, nessa componente pequenininha aqui, FTY. Existe o que mais? Existe aquela força aqui para trás, que é uma força de 2 newtons. Existem as minhas forças em preto lá, ó, que é aquela força de sustentação, que ele chamou de Fn, que vale 10 newtons. Existe a força de atração da Terra, aqui gravitacional, que também vale 10 newtons. Vou chamar aqui de força gravitacional. Então, olha, agora todas as minhas forças coincidem com os eixos. Então, eu tenho de novo 1, 2, 3, agora 4, 5 forças, né? Porque eu peguei aquela força azul e decompus nas componentes X e Y. Então, agora fica fácil, ó. Eu vou analisar o que acontece em X separadamente do que acontece em Y. Então, em X, o que eu tenho? Em X, eu tenho a minha força FTX, que atua para a direita, e essa minha força de 2 newtons, que atua para a esquerda. Quanto que vale a componente X da tensão? Se você olhar lá no seu triangulinho, né? A componente, se você olhar nesse triângulo aqui, ó, né? Você identifica que a sua componente X, ela vale FT cosseno de 30. Então, ela vale 10 vezes raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai ser aproximadamente aí 8,7 newtons. Então, vamos lá, vamos fazer quem que é a minha força, qual que é o somatório das forças em X, ou quem que é a minha força resultante em X. Lembrando, quem aponta para frente é positivo. Então, vai ser FTX positivo menos 2 newtons, porque essa força aqui aponta para trás. Então, vai ser 8,7 menos 2. Então, a minha força resultante em X vai ser igual a 6,7 newtons positivo. Então, quer dizer que sobrou uma força em X para a direita. Esse corpo em X, ele vai se movimentar para a direita, né? O que você acabou de concluir. Agora, vamos ver o que acontece em Y.
Então, em Y, como é que ficou o seu sisteminha? Ficaram duas forças para cima, né, que é o seu corpo. Ficou uma força aqui, a normal, que valia 10. Aqui ficou FTY, que a gente vai calcular. E aqui tem a força gravitacional, que também vale 10. Quanto que vale FTY? Pelo seu triangulinho rosa ali de cima, você sabe que FTY vai ser igual a tensão, que vale 10 vezes seno de 30. Né? Então, a sua componente da tensão Y vale 5 newtons. Então, beleza. Na hora de eu representar, então, o meu somatório de forças em Y, quem aponta para cima é positivo, então vai ficar 10 para cima, mais FTY, que vale 5, menos essa força, tá apontando para baixo, né? Então, menos 10, estão vendo? Eu tô combinando, ó, fazendo um somatório, mas considerando os sinais, que é o que me dá um caráter vetorial. Então, o somatório das forças em Y ficou 5 para cima, 5 newtons para cima. Então, cheguei na minha força resultante, pessoal, ó. Minha força resultante em Y, ela vale 5 newtons. Minha força resultante em X, eu cheguei à conclusão que vale 6,7 newtons. Então, você conclui, olha, só de fazer essas contas, você sabe o que vai acontecer com esse corpo, tá? Bom, então, pelo que você encontrou aqui, para ser a sua força resultante, você sabe que esse corpo tende, né, a se movimentar aí, ele vai se movimentar para a direita, e aqui pelos valores ruins que eu coloquei ali, né, dessas forças, é como se esse corpo tivesse a tendência a sair do solo, né, porque tem uma força resultante ali para cima. Então, isso foi decorrência ali dos valores ruins que eu coloquei para as forças, tá? Mas o que eu queria que vocês identificassem é essa questão mesmo de computar o somatório das forças em X e Y.